Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meditação de hoje, quero falar um pouquinho sobre algo que a gente já conhece, né? Capítulo 22 de Gênesis, sobre quando Deus chega para Abraão e o coloca à prova, dizendo que queria que ele sacrificasse o único filho dele. É interessante que a palavra do Senhor diz que Deus provou a Abraão. Ali, logo no primeiro versículo, né, do capítulo 22, Deus provou a Abraão. Aqui a gente já começa a observar que determinadas situações que podem ocorrer em nossa vida são provas e não tentações. Então Deus estava provando o coração de Abraão, Deus estava examinando o coração de Abraão, porque ele já tinha, né, feito algumas interações com Abraão e ele queria ver de fato e de verdade o que estava no coração de Abraão em relação a Deus. Que quando nós recebemos, né, a salvação da parte do Senhor, quando o Senhor vem e muda a nossa natureza, nós passamos a não pertencermos mais a nós mesmos. A palavra do Senhor deixa bem claro isso. E aí fica uma luta dentro de nós, muitas vezes, porque nós sabemos que pertencemos agora a um Senhor, que devemos atribuir-lhe toda a honra, toda a glória, né, a Ele e somente a Ele. E muitas vezes a carne quer se levantar. E Deus, Ele passa um escrutínio em nossa vida e Ele vê o que às vezes está começando a ocupar o primeiro lugar em nós, a não ser Ele. E aí Ele nos coloca à prova. E Abraão ouviu a instrução de Deus e se a gente lê todo o capítulo, a gente observa que de imediato, na manhã seguinte, ele decidiu partir juntamente com seu filho a um lugar, né, lá em Moriá, que o Senhor ia revelar a ele. O Senhor disse: você sai, vai para lá e eu vou te mostrar aonde você vai fazer o sacrifício. E falou, era o sacrifício do seu filho, seu único filho. Aliás, o Senhor repete isso 3 vezes. Não é lógico que a gente sabe que isso aí está prefigurando um Jesus que viria morrer em nosso lugar para que nós não morríssemos, né, a vida eterna, e assim tenhamos a vida eterna em Cristo Jesus. A gente sabe que isso aí era sombra de algo que iria ocorrer e que aconteceu com a vinda do Senhor Jesus. Todavia é interessante notarmos que o Senhor deu essa instrução, Deus deu essa instrução para Abraão e ele de bate pronto já, né, na manhã seguinte ele saiu. E aí nós vemos algo que é interessante, porque ele tinha fé naquilo que Deus tinha dito para ele. E ele não titubeava na sua fé. Há pessoas que confundem fé com esperança, confundem fé com outra coisa qualquer. Mas fé é muito mais do que confiança, do que esperança. Fé é muito mais do que confiança, é muito mais do que esperança. Sabe o que é fé? Fé é certeza. Fé, a palavra do Senhor diz lá em Hebreus 11, fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Então, se nós analisarmos o que é esperança meramente, a gente fica pensando, né, como que aquele homem, se fosse baseado só na esperança, ele ia caminhar 3 dias, pensando naquilo que ele iria fazer. Ele iria sucumbir certamente se isso estivesse baseado somente na esperança. Mas ele não estava baseado somente na esperança. Ele tinha fé. Fé é a certeza. E ele chega lá no determinado lugar e a gente observa, né, tudo aquilo que a Bíblia relata a respeito da situação, que ele chegou a vias de fato, né, de pegar o cutelo para imolar, mesmo depois daquele diálogo, né, onde o filho dele, aliás, a palavra do Senhor emprega a palavra rapaz,
que no original significa uma pessoa que tem aí aproximadamente de 20 anos ou mais. Então não era simplesmente um menininho. Aí nós observamos, né, a obediência desse rapaz para com o filho. Como que é importante isso, né? Como que é importante, porque ali demonstra respeito à autoridade, algo que está bem difícil, né? Nos dias de hoje. Nós observamos os filhos simplesmente ignorando as instruções dos pais, enfim, e por aí vai, não quero entrar no mérito da questão dessa situação hoje, mas... E ocorre que o Senhor interrompe aquele processo que ali tinha, que estava se desenvolvendo, se desenrolando naquele lugar, porque o Senhor prova o seu coração de Abraão, e sabe que ele não negou o único filho, o filho da promessa, aquele tão prometido e tão esperado. E aí, de uma maneira assim tão maravilhosa, o Senhor provê aquilo que era o cordeiro, para que ele oferecesse aquele holocausto. E nos chama a atenção algo que está lá no capítulo 22, do versículo 12, onde diz o seguinte: então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e que não me negastes o teu filho, o teu único filho. Essa palavra não me negastes é que impacta a nossa vida. Por quê? Porque nós observamos as pessoas muitas vezes negando algo a Deus. Talvez você se pergunte, é possível negar uma coisa a Deus? Com certeza. Se não tivesse escrito aqui, tudo bem, mas está escrito aqui. Que Deus disse para ele, olha, você não negou o teu único filho. Você não me negou aquilo que era mais importante para você. Sabe, a gente observa pessoas negando a Deus, e talvez a pessoa faça um exame e fale assim, mas eu não tenho nada para negar a Deus. Tem sim. Sabe que muitas pessoas estão negando a Deus a sua própria vida. As pessoas têm bom senso na vida. As pessoas têm esperança na vida, mas não têm fé, não têm a certeza de que Deus, né, eles entregando a sua vida a Deus, Deus vai mudar a sua história. É tudo que Deus quer. Então aqui a palavra do Senhor está bem contundente, dizendo, né, de maneira tão contundente, dizendo, tu não me negastes. E aí nós podemos fazer um exame da nossa, um exame introspectivo. O que é que nós temos negado a Deus? Se a pessoa não é cristã, ela tem negado a Deus a sua própria vida. Não quer dar o passo de se entregar a Jesus. Às vezes busca filosofias, busca coisas que são paliativos na vida e se sentem, entre aspas, bem. Mas quando já ouviram a palavra, né, já sentiram Deus chegando e fazendo, colocando-os à prova, entrega-me a tua vida e deixa que eu vou conduzir, eu vou mudar a sua história a partir de agora. Deus tem ali, né, batido a porta desse coração e muitas vezes ela se fecha, ele se fecha e diz, não, eu quero ter controle da minha vida. E hoje o Senhor está dizendo, né? O que é que você tem me negado? Por que você tem me negado? E para aquele que já se entregou ao Senhor, às vezes, como foi relatado aqui, o filho é mais importante. A casa é mais importante, o carro é mais importante. Não que essas coisas não sejam necessárias, mas a palavra do Senhor diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. O Senhor foi tão maravilhoso em colocar, logo lá quando Jesus, né, começou a entregar aquelas palavras maravilhosas, ele disse, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo.
tome a sua cruz e me siga. Prestou atenção? Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo significa dizer sim para essa tão grande salvação que Deus operou. Abraão, né, naquele ato ali, estava prefigurando a vinda de Jesus, morrendo por nós. Não negue a tua vida a Deus. Você que está ouvindo essa palavra, essa mensagem hoje, não pense que a esperança, né, o bom senso vai continuar contigo lá na eternidade. A única coisa que continua na eternidade é a certeza. E a certeza é fé. E fé é certeza. Fé não é bom senso. Bom senso não é fé. Fé é certeza. E certeza é fé. E é ela que continua conosco no porvir. Portanto, se você tiver oportunidade, leia o capítulo 22 de Gênesis. Se coloque na posição ali de Abraão, tendo o teu único filho, aquele a quem você ama, o filho da promessa, o filho esperado, e de repente Deus chega e fala assim: me concede esse filho, me dá esse filho é meu, sacrifica ele em meu nome. Se nós olharmos do ponto de vista humano, é até uma banalidade, né? É algo assim monstruoso a fazer. Mas como eu disse no início, Deus estava provando, estava tentando, estava examinando, esquadrinhando a profundeza do coração daquele homem, porque Deus o cumularia de riquezas sem fim, não riquezas só materiais, mas espirituais. E é isso que Deus continua fazendo no meio de todo aquele que atentar para essa tão grande salvação e se entregar a Ele, né? Se oferecer como esse sacrifício diante de Deus, ou seja, não que a pessoa vai lá morrer, nós, né, sabemos bem disso, mas de certa forma morrer para si mesmo e se entregar ao Senhor, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que pode operar infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, aquele que sabe aonde Ele pode nos conduzir, a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Fique com essa palavra, guarde ela no seu coração, e se você tem algum Isaac, entregue ele ao Senhor. Entregue ele ao Senhor, sacrifica ele ao Senhor, porque isso vai ser bênção na tua vida, bênção sem fim. Eu tenho certeza disso. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.